Sim, voltamos. Caramba, Aline, não dormiu ainda? Ah, porque você trabalha à noite, né, nos plantões? Imagino. A Ju já dormiu, Ju? Ou também não, ainda? Tem gente que não conseguiu dormir, né? O Ale também. Meu companheiro aqui também ainda não dormiu. Hoje ele nem vai ver me dar o suporte aqui da live. Vamos ver se... Mas o pessoal tá assim, né, gente? Tá complicado. Vamos ver se tem áudio ou não. E agora tá as pessoas falando que não tem áudio. Tá morta de sono. Hoje a gente vai fazer um grande trabalho aqui, Aline, de limpeza espiritual. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com as pessoas o link. Mas é isso, né, gente? Eu falo que o médium, a gente não tem hora extra e a gente não tem folga. Muitas vezes acontecem situações e a gente não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A gente sai trabalhando as energias, sai trabalhando o que precisa ser trabalhado, mas mesmo assim é complicado. Esperar o pessoal ir entrando. Preciso que o pessoal do YouTube me sinalize conforme for entrando. Vamos ver aqui se vão conseguir entrar. Eu tive que fazer pelo meu pessoal, porque o YouTube... Aí, tá vendo? O tema de hoje é importante, como tudo começa, mas nós conseguimos aqui, firmes e fortes, né? Finalizar essa live de hoje. Mesmo que fique só uma pessoa, não tem problema, que vai ficar no gravado, depois as pessoas assistem. Áudio ok. Obrigada, meninas do YouTube. Vamos começar, não é mesmo? Estamos aqui ao vivo agora pelo Instagram e pelo YouTube. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para a live de hoje. Bate-papo hoje extremamente importante, gente. Todas as lives são importantes. Entramos mais tarde hoje, porque eu estava atendendo. Essa semana está bem... Como que eu posso dizer? Vou falar o português, claro, tá carregado, tá, gente? Eu estava falando aqui com as meninas do Insta até o final do mês. Na verdade, até esse Mercúrio voltar, sair da retrogradação dele, no dia 7 de abril, a gente tem que tomar cuidado porque ele vai ficar girando para trás, né? O que é o planeta retrógrado? Ao invés de ele andar para frente, ele começa a andar para trás. E esses dois planetas retrógrados, eles vão impactar muito na área de finanças, din-din, material, relacionamentos amorosos, tá? Relacionamentos interpessoais e reestruturação. A reestruturação, ela vem muito por conta do quê, gente? Do eclipse, né? Toda semana, toda lua eclipsada traz as sombras, né? Então, o que eu tenho dentro de mim da sombra... Sim, traz na energia... tudo que está, né, no eclipse traz na energia da minha sombra. Então, muitas vezes é aquilo que eu não quero ver, é aquilo que eu não quero sentir. A pessoa que eu estava um dos atendimentos de hoje, eu ouvi, né? Nossa, Gabi, mas eu não quero sentir isso, porque eu estou sentindo. Né? Então, muitas vezes é a pergunta que passa na nossa cabeça, né, gente? Enfim, introdução para iniciarmos logo ao tema da live, senão tem gente que fica brava comigo e fala que eu enrolo bastante. Se você não me conhece, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Gabi Cairan, terapeuta holística, buscadora espiritual, mãe de pet e algumas outras cositas mais. Todas as terças-feiras, às 20 horas, 20h15, estamos aqui para esse bate-papo, para essa terapia coletiva, para esse papo, a grande maioria são mulheres, né, que me acompanham. Eu já sou muito feliz e grata de tê-las toda terça-feira aqui comigo, tá bom, gente? Além das outras coisas, né, que eu faço, aproveite e peço que curta essa live, compartilhe. Hoje estou fazendo do YouTube, do meu canal pessoal, porque tivemos um problema técnico no outro YouTube, mas vai subir normal. Vai ficar sempre no gravado, vocês sabem que eu sempre deixo no gravado, né, para que todo mundo assista, quem não pode, quem está trabalhando, voltando para casa, dirigindo, tá bom, gente?
live de hoje muito importante, como eu... Primeiro, são dois temas em um. Primeiro, como os meus mentores me escolhem. E segundo, como diferenciar se é mentor ou quiumba? Se é mentor ou se é alguém se passando pelo meu mentor? Esta pergunta, gente, é um detalhe que é extremamente importante para todo buscador, toda buscadora espiritual. Tem a sua mediunidade aflorada ou não? Tem a sua intuição ou não? Todo mundo tem intuição, todo mundo tem mediunidade. Então, a gente precisa entender muito isso, tá? Isso daqui é um papo, assim, bem profundo, porque eu já vi vidas serem levadas de cabeça para baixo de pessoas que se levaram pela voz do mentor, que não era o mentor, era um quiumba se passando por, tá? E aí essa pessoa, enfim, a vida vira de cabeça para baixo, porque você, é uma sequência de decisões erradas, é uma sequência de, né, a roda gigante virando ao contrário, é como se o Mercúrio tivesse retrógrado forever. Voltando, né, só para encerrar, gente. Então, Mercúrio fica retrógrado até 7 de abril. Tomem cuidado. Eu vou ver se a gente consegue fazer uma live no sábado, se vocês estiverem livres, né? Vamos ver se na próxima semana, entre os próximos 7 dias, com o meu amigo Guilherme, que é astrólogo, que ele manja muito desse assunto. Mercúrio fica retrógrado até 7 de abril. Tomem cuidado com assinaturas de documento, tudo que for burocrático, tá? Porque Mercúrio interfere diretamente nas nossas comunicações, vocês viram hoje, problemas técnicos, o que a gente praticamente nunca teve em lives, né? Então, dá esses problemas técnicos, celular bugando, notebook quebrando, aparelho eletrônico captando energia aí que, enfim, a mais, né? As ondas eletromagnéticas ficam malucas. E a comunicação. Ruídos absurdos em comunicação. Então, quando eu tenho ruído na comunicação, o que acontece? A tendência a ter discussões, mal entendidos, brigas é maior. Porque aquele, eu pensei que você falava, eu achei que você estava falando aquilo, enfim. E aí dá uma besteirada total, né, gente? Então, tomem cuidado, respirem profundo, tentem não ser reativas, tá? Acho que só estão as meninas hoje, né? Tô falando aqui no feminino. Reativas, reativos, porque é uma semana tensa, tá? Então, vocês sabem que eu odeio trabalhar com a questão do medo, mas é minha obrigação avisá-las, né? Eu sempre, quando a gente tem essas informações, uma desses canais de comunicação é para isso, né? Não é para ficar vendo dancinha e receita só. Então, a gente precisa usar as comunicações que atingem mais pessoas para a gente saber disso. Por quê, gente? Nós, mulheres, nós sentimos o impacto da Lua muito mais forte do que os homens. Por mais que, mas o fulano é um ser iluminado, é discípulo do Gandhi, do Shiva, e é filho de Oxalá, feito no candomblé de Uganda, tá? Mulheres e conexão lunar extremamente forte, principalmente mulheres que tenham câncer em algum aspecto do mapa. Seja Sol em Câncer, Ascendente em Câncer, Lua em Câncer, Marte em Câncer, Mercúrio em Câncer, tá? Por que Câncer? Porque Câncer é o signo da Lua, lunar. Então, eclipse, pega. Lua cheia, pega. Lua crescente, pega. Lua minguante, pega. Não só quem não tem o signo de Câncer também vai. Eu tenho a Lua em Câncer, então imagina. Então, vem as sombras e vem os... Acho que eu falei para vocês, né? Na live do Sagrado Feminino das mulheres, quando tem a oposição da lua cheia, acho que em peixes, acho que é essa. E quando eu estou recebendo a minha lua, né? Quando eu estou menstruada, gente do céu, eu fico de um jeito que nem eu me aguento. Então, são coisas que, assim, a gente tem que andar meio que com um calendário para a gente ir observando, né? Então, já falei de Mercúrio e Vênus. Relações, né, gente? Relações interpessoais, amorosas e profissionais. Porque Vênus, ela tá, dependendo do aspecto que está no mapa, ela tá muito na questão profissional. Então, às vezes, você vai começar a se questionar, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu não quero? O que eu começo? O que eu vou fazer na minha cabeça, né?
Eu quero vender tudo e viver na praia, vendendo colar, vendendo batida, tá? Então, gente, não tomem nenhuma decisão esses dias, esperem. 7 de abril tudo volta ao normal, mas mesmo assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. E ainda estamos na quaresma, que eu não preciso nem falar, né? Então, realmente, a gente precisa ficar atento, porque vocês percebem que quando vem energia lá de cima dos astros, é uma coisa que não está ao nosso, não tem como controlar. Principalmente mulheres que estão na energia Yang, que têm a tendência mais ao controle, já viu, né? Mas vamos ao tema, porque senão a gente começa só a falar disso, e já temos aí 10 minutos de live, e hoje a gente não pode ultrapassar o tempo aqui, porque o tempo, como diz a minha mãe, ele urge, né? O leão ruge e o tempo urge. Eu gostaria de perguntar aqui para vocês que estão vendo no ao vivo e para quem for vendo gravado. Vocês já conhecem os seus mentores? Vocês sabem quem são seus mentores ou mentoras? Sim ou não? Me respondam enquanto eu tomo a minha coquinha aqui. Quem já conhece seus mentores? Coloca assim, eu já conheço. Quem não conhece, coloca não conheço. Só para eu ter uma base aqui. Se você está vendo no gravado, deixa nos comentários se você conhece ou não. Tá. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Você já ouviu seus mentores? Ou você já ouviu uma vozinha na sua cabeça que já te levou a situações positivas e que te trouxeram retorno? Vou repetir. Você já ouviu alguma vozinha? Alguns chamam de intuição, alguns chamam de revelação. Você já ouviu? Sim ou não? A grande maioria não conhece. As meninas do YouTube não, do Insta também não, mas agora na segunda pergunta, sim. Várias vezes. É isso aí. Aqui a gente já começa a esquentar a live. Vocês percebem a diferença de uma... A Aline está dizendo aqui no Insta, eu não escutei, quase deu problema. Sim, sim. Aí que tá, gente. Eu não preciso necessariamente ver. Eu consigo ver Deus? Não. Salvo às vezes numa cerimônia, ou então, sei lá, numa ayahuasca, em alguma conexão profunda de meditação, mas podem ser imagens que estão no meu inconsciente. A gente não vê Deus, mas a gente sente Ele, né? Eu conecto muito a energia divina do Criador à natureza, assim como a energia dos orixás, né, nos pontos de força da natureza. Assim como nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, né? E vemos o estrago que o vento faz. Então tem muita essa frase, né, no Insta, às vezes, eu posso ser uma brisa, como eu posso ser um furacão. Tem muito isso. Então a gente tem que entender que muitas vezes eu não preciso ver, até porque, gente, não é todo mundo que tem a mediunidade da clarevidência de enxergar, né? Ou da vidência, né? Qual que é a diferença do clarevidente para o vidente? O vidente, geralmente as meninas trabalham com oráculos, né? Às vezes ela abre ali as cartas, ela pega uma bola de cristal, ela tá vendo você e ela tá vendo, seu mentor, sua avó que já se foi tá aqui do teu lado, tô vendo isso, etc, etc. Então ela tem uma vidência. O clarevidente, ele enxerga outros mundos. Então, às vezes ele tá falando ali com a Maria e aí ele consegue ver que a Maria trabalhou de operária no túnel e desencarnou em 1820. Consegue ter dimensões, né? Então, são duas coisas distintas. O clarevidente, ele enxerga com os olhos do frontal, o vidente com os olhos físicos, percebe? Graças a Deus, né? Espero que eu siga assim. Eu não sou vidente, eu sou clarevidente. Então, o clarevidente, ele não precisa estar com o olho aberto, ele fecha, porque a gente enxerga com o olho do frontal, o olho de Horus, né? Terceiro olho, o poder aqui mágico. O que nós mulheres temos isso, a pineal extremamente mais aguçada que os homens. Mulheres mães, então, que já são mães carnais, isso daí triplica. Não é à toa que às vezes a mãe de olho fechado, o filho nas costas, ela já sabe o que o filho tá fazendo, né? A mãe não tem terceiro olho, né? Ela tem 1000.
ela tem olho na nuca, nas costas, no ombro, porque realmente, gente, a mãe, ela intui muito mais. E é uma faculdade que os homens não têm. Por isso que a maioria das videntes são mulheres, tá? Não que os homens não sejam, existem também, mas em menor grau. E para quê? Por que eu estou falando isso? Muita gente fala, nossa, eu gostaria de ver o meu mentor. Para quê? Se a função dele é ajudar a gente, orientar a missão dificílima da nossa encarnação aqui, da nossa vida aqui. Então, o mentor, gente, ele é como se fosse um professor, um instrutor, né, um mestre, que ele está o quê? Mentorando, ele está dizendo o caminho, ele está mostrando o caminho para a gente, ele está direcionando. Mas ele não vai fazer por nós. Né? Em um dos atendimentos, esses dias mais atribulados também, eu ouvi uma pessoa se queixando, falando que eu vou no terreiro, eu não entendo nada que as entidades falam, porque eu pergunto uma coisa, elas respondem outra. E aí eu fui abrir a mesa, né, para essa pessoa estava completamente limpa espiritual. Ou seja, o terreiro que ela está indo, o terreiro de Umbanda, é um lugar sério, é um lugar de frequência alta, que estão fazendo um trabalho muito bom com ela. E aí vem a pergunta, né? Será que são os guias, as entidades espirituais que são ruins? Ou ela que não está ouvindo o que ela quer ouvir? Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta e sim, eles respondem outra totalmente. Acontece isso na mesa. Às vezes a pessoa vem no foco da mesa, ou numa constelação. Eu quero falar da minha mãe. A constelação cai do vô, do pai, que não tem nada a ver com a mãe. Então, muitas vezes não é o que eu quero, é o que eu preciso entender. Né? Então, por isso, gente, deem foco. Primeira dica que eu dou para vocês. Desliguem dessa questão de, eu quero conhecer o meu mentor, eu quero ver se ele é branco, se ele é preto, se ele é japonês, se ele é do Tibete, se ele é um rei africano. Não liguem para isso, até porque, não sei se vocês sabem, a gente não tem só um mentor ou mentora. Nós temos vários ao longo da vida. Então, a gente tem, como se fosse, né, aí nas religiões de matriz africana, na Umbanda, por exemplo, eles chamam de guia-chefe, e é como se fosse o mentor gerente. Né? Imagina uma empresa, gente. Não tem o gerente, os funcionários, o presidente. É tudo muito organizado, tá? Não é bagunça. Você chega lá, o office boy hoje já vira o presidente. Não é assim, não. Então, tem o seu guia-chefe, o seu mentor gerente, que ele te acompanha desde a programação dos seus pais. Às vezes, seus pais nem namoraram ainda, nem transaram, nem nada. Seu mentor está grudado em você, falando que ele vai ser seu pai e aquela é sua mãe, de acordo com o que a gente escolheu. Lembra? Fizemos uma reunião, todos aqui, seu pai, sua mãe, você e eu, que sou seu mentor, e vamos descer, né? Vamos ver se você consegue executar o que você assinou neste contrato. Funciona assim. Então, como que os mentores nos escolhem? Respondendo, né, a primeira pergunta da live. São várias respostas. A primeira, como um acordo. Porque o mentor, gente, ele já é um ser de maior evolução. Geralmente, em via de regra, é um ser humano formato humanoide, tá? Que já viveu várias encarnações, né? E nesta encarnação ele vem para ajudar Gabriela, ele ou ela. E aí, no período entre vidas, antes de eu encarnar, a gente conversa. Então, Gabriela, você vai nascer, você vai ser filha dessa e dessa, aí aos 37 anos você perde seu pai, aí vai acontecer isso, isso e isso. Então, ele já sabe. Por isso que, quando nós sentimos a presença do mentor, vem uma energia de pai e mãe, porque a gente já conhece, entende? Então, essa primeira resposta, como os mentores nos escolhem, é porque sintonia de pensamentos, afinidade energética de ideias e emissão. Primeira resposta. Voltamos para as religiões de matriz africana, onde as pessoas, os médiums, incorporam guias espirituais, né? São as entidades. Então, incorpora o caboclo, a preta velha, a pombagira, o exu, o baiano. Quem são esses guias espirituais? Então, é aleatório? Gabriela tá ali passando no terreiro, vestiu branco, do nada vem um baiano. Quando você afiniza com esse lado das matrizes, né, das religiões que trabalham muito em incorporação, né, as religiões de matriz africana, você muitas vezes vai incorporar o seu mentor,
o seu guia-chefe, lembra que eu falei do gerente? Que ele já foi seu colega, ou seu parente, ou alguém que você já se relacionou em outras vidas. É o que aconteceu comigo. Então, uma das guardiãs que trabalham comigo, eu já vivi com ela em meados de 1400 e pouco. Né? Então, isso numa sessão, lógico, né? Numa sessão não, em todo um trabalho de acesso dos meus registros acásticos. Assim, antes, deixa eu fazer um corte aqui só para explicar para vocês. Eu já tinha sonhos, antes de eu saber que era projeção, então sonhava, né? Então eu sonhava sempre com aquela moça com aquele cabelão preto, e sonhava com aquela moça com aquele cabelão preto e tal. Até que eu tive o acesso, e realmente vivemos na época das bruxas, tá? Bruxas. Muitas de vocês que estão aqui podem ter vivido essa época também. E aí eu vi a cabana, eu senti, gente, é como se eu estivesse dentro de um filme, e aí eu via ela, eu sentia ela e fazia tudo, entendeu? A energia, e aí, ó, 1400 lá vai fumaça. Pula para 2020 e pouco, começo, né, quando eu comecei a desenvolver minha incorporação, e vocês sabem que eu desenvolvi minha mediunidade praticamente toda na Umbanda, né, tem a parte kardecista, a parte da Umbanda até entrar no aspecto universalista, e aí essa guardiã se apresenta para mim. E aí, dentro do terreiro, quando vem a imagem, é ela. Então, existem situações, muitas vezes seus mentores já viveram com vocês, aí você pode falar, ué, e como meu amigo das cruzadas lá de 1400 e pouco virou mentor e eu tô encarnada aqui ainda? Pergunta de milhões, né? Porque o seu amigo, seu mentor, já evoluiu mais rápido que você e tá tudo bem. Às vezes são escolhas, né? São repetições kármicas. Estamos ainda na roda de Sansara. Reencarnou, desencarna. Reencarna, desencarna. Vive, reencarna, desencarna. Vive, reencarna, desencarna. Vive, reencarna, desencarna. E aí vai indo até a gente chegar onde estamos, tá? Então, segunda resposta, como o mentor me escolhe, às vezes porque a afinidade emocional, ele já viveu comigo em outras vidas, ele já evoluiu, ascendeu, eu continuo na roda de Sansara, encarnando, reencarnando, até a gente se encontrar. E aí, voltando novamente, são os guias, né, ou as entidades que o médium tem mais afinidade espiritual. E geralmente são aqueles guias de frente, que eles chamam os frenteiros. Então, às vezes você vai, fulano trabalha só com o caboclo arranca-toco, ciclana trabalha só com a pombagira, rosa caveira, e etc. Nossa, mas eu trabalhei com a rosa caveira, eu morava no cemitério. Gente, calma, estudem, né? Não é assim. Então, são várias situações, até alguém virar um guia de Umbanda, né? Até a pessoa entrar esse humano, né? Virar este mentor é um longo caminho, tá? Então, aí a gente já faz um corte e desmistifica, achando que pombagira é tudo prostituta, né? Não posso falar tudo aqui para não tomar um gancho do YouTube, que Exu é ladrão, tá? Pelo amor de Deus, não falem essas besteiras, porque são situações totalmente diferentes. Então, para ser um guia, um mentor, em que você aconselha, em que você direciona, tem que comer muito arroz e feijão. É por isso que eles estão aqui e a gente aqui, entendeu? Então, são várias outras situações, tá? Terceira resposta, como um mentor me escolhe, tá? Muitas vezes porque ele foi delegado. E aí é por missão. Então, e aí não entra o meu livre-arbítrio. Então, tem lá reunião, né, com o CEO da espiritualidade maior. Ciclano, é o seguinte, você vai ter que ir lá para o Brasil, para a região de São Paulo, estado de São Paulo, tem a Maria, a Joana, a Gabriela e a Aline para você trabalhar. Você vai trabalhar com elas até elas desenvolverem a espiritualidade. Quando elas desenvolverem, você dá Deus para ela e vai trabalhar com o José lá no Amazonas. Vai pegar José, Rosângela e a outra Maria, você entendeu? São os mentores o quê? Sazonais, que eu brinco, né, falando que são os mentores por contrato. Então, são os mentores que ficam um time da vida com você. Eles não vão ficar do início da vida até o desencarne. Esse aí, lembra, que é o mentor gerente. Esses mentores, eles vêm por missão. E muitas vezes acontece isso com médiums de Umbanda também.
né? Às vezes, nossa, mas eu trabalhei tantos anos com um caboclo arranca-toco, e aí agora ele não vem mais. Ai, será que ele não gosta mais de mim? Gente, parem com essa carência, tá? Porque o mentor não é babá. Então, às vezes ele trabalhou, ele fez o que ele tinha que fazer ali com você, acabou o trabalho, ó, beijo, tchau. Quando acaba o trabalho de vocês continuam no serviço? Não, né? Vocês vão lá, bate o ponto, pega o cartãozinho e vão para suas casas. É a mesma coisa, tá? Então, tem esses mentores também que ficam com a gente por missão. Geralmente, esses mentores, eles trabalham ou o lado racional, ou o lado emocional, ou o lado profissional, ou o lado da espiritualidade, enfim. Eles vão desenvolver ali alguma questão, porque eles têm um... Sabe quando tem aquela aula, antigamente, que tinha a sala de geografia? Os alunos todos, não era o professor que mudava, eram os alunos, né? Os alunos entram na sala de geografia e sai todo mundo entra na sala de ciências. É assim que acontece, tá? Então, ele trabalha com você por missão. Tudo certo até agora, gente? Sim, né? Estão entendendo. Depois, a gente tem um próximo passo, ainda nas religiões de matriz. Gabi, um orixá é o meu mentor? Não. Mentor, orixá, orixá. Orixá é divindade. É que nem Shiva, Ganesha, os deuses, tá? Porque os deuses estão em outro patamar. Eu vou fazer depois uma live falando só sobre as divindades no geral. Né? Os deuses, vou fazer uma dos deuses, uma dos orixás, uma dos anjos, porque assim, não é tudo misturado. Por mais universalista que nós sejamos, não é uma bagunça, gente, é tudo muito organizado. Né? Então, assim, para eu chegar na esfera, que nem, vamos lá, eu sou muito devota de Arcanjo Miguel, que está salvando essa quaresma e salvando esses nossos últimos dias, não sei de vocês, mas os meus sim. Você acha que Arcanjo Miguel desce lá da 13ª dimensão para vir aqui na minha casa cuidar só de mim? É lógico que não, né, gente? O general tem mais o que fazer, tem uma legião gigante, mais de 8 bilhões encarnados, fora os desencarnados, para resolver. E isso tudo vai se estruturando. Então, por isso que a gente chama Arcanjo Miguel, toda a tua egrégora. O que é egrégora? É a galera que trabalha com ele. Os guardiões. Quem desce lá no umbralzão para limpar, para encaminhar, para direcionar, para resgatar? Já falei isso, né? Guardiões, os Exus, que respondem para quem? Que vão responder para o gerente, que aí vai subindo, 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 até chegar no Arcanjo Miguel. É por isso que a maior bobeira e o maior preconceito e a maior besteira que uma pessoa fala é que guardião e Exu é do satanás, é do coisa ruim, entendeu? Vocês entendem, né? Não dá para ficar falando muito aqui porque o YouTube está extremamente rigoroso com o nosso palavreado. Entende? Então é assim, é a mesma coisa. Você não vai ver um CEO de uma empresa indo lá tirando o lixo do banheiro, ele tem mais o que fazer. É a mesma coisa na espiritualidade. Isso não significa que a senhora que limpa o banheiro, né, que é a servente geral, ou então a tia da faxina, não é tão boa quanto. Por que, gente, eu tô falando aqui essa pincelada dos guardiões? Porque é mais uma coisa que as pessoas confundem. Guardião é guardião, mentor é mentor. Não é a mesma coisa. Ai, Gabi, mas eu fui no terreiro, fez a chamada do mentor, veio o meu Exu. Tá, ele estava na condição de Exu, mas com certeza ele tem outros fundamentos que ele trabalha com o seu mentor. Percebem a diferença? Por que eu tô falando? O mentor, ele irradia, então ele está irradiando muito no seu mental. O mentor, ele vai trabalhar muitas vezes no seu racional, seu intelecto, estratégia de vida, tomadas de decisões, né? E o guardião, os Exus, falando em português claro, eles estão aqui absorvendo. Então, é o segurança. Imagina aqui, a gente vira uma popstar, né? A Anitta, por exemplo. Então, é uma cantora aí de visibilidade, independente se você gosta dela ou não estou entrando nesse mérito, só para falar de uma figura pública, um Neymar da vida, uma pessoa muito pública. Ele tem os seguranças, ok? Ele tem a equipe de marketing dele, tem o pai dele, ele tem a pessoa que faz a maquiagem. Né? Quem são os guardiões? Os seguranças dele. Esses seguranças vão entrar no lugar do técnico, passando o plano do jogo do futebol, do que ele vai ter que fazer em campo? Não. Cada um na sua área. Entenderam?
Outro ponto, aí de novo, escorregando para as religiões de matriz. Quando você trabalha nas incorporações, que tem a direita e a esquerda. Eu tenho meu mentor de direita, eu tenho meu mentor de esquerda. O que é isso? Esquerda, direita. Mas para você sentir um mentor é só do lado direito, porque se for esquerdo, gente, para com isso. Não vamos fechar em caixinha, principalmente quem tem a questão universalista, quem tem a visão, tá? Muitas vezes você sente um mentor com arrepio na cara, chorando, com um sentimento profundo de gratidão, arrepio nas pernas, sonolência. Cada pessoa vai sentir o seu mentor de uma forma, tá? Não fechem em caixinhas, lados, formas, jeitos, nada disso, tá? É o que eu falo, não é o pensar, é o sentir. Porque essa divisão de direita e esquerda? Lá em cima não acontece essa divisão, é que nós, humanos, limitados, num planeta escola, terceira dimensão, né? Que estamos aqui ainda comendo nosso arroz com feijão, precisamos dessas divisões para a gente entender. Então, peraí. Antes disso, não esqueçam de deixar o like, por favor, e compartilhem essa live, principalmente as meninas que estão no YouTube, porque estamos num canal diferente hoje. Ajudem aqui a Gabizinha para a gente seguir aí compartilhando as informações enquanto eu molho aqui na garganta. E seguimos nessa live maravilhosa. Gente, não se esqueçam também de se inscrever no canal. Temos a meta aí de chegar a 500 inscritos para que eu comece a liberar, para que o YouTube libere para mim, né, outras ferramentas, ajudar aqui a terapeuta. Podia estar roubando, matando, Deus me livre. Estou pedindo, se você é grata, se você gosta desse conteúdo, por favor, clica aí no joinha, no gostei, compartilhem com amigos. Mesmo que não gostem do assunto, né? Mesmo qualquer situação, qualquer comentário me ajuda bastante, tá bom? Então, voltando. Direita e esquerda. Por que eles fazem muito essa divisão, né? Direita, geralmente, são as entidades da direita, e esquerda são os Exus e Pombagiras, ou os guardiões. Ou a Quimbanda, né? Que trabalha só com a esquerda. A direita, geralmente, ela vai atuar no nosso campo racional. Foi o que eu falei. Então, mentor. E vocês têm também, todo mundo tem, tá? Mentor da direita e da esquerda. Por isso que eu falei, não achem que é só um. Porque, às vezes, o seu mentor da direita é um homem japonês, totalmente sério, silencioso. E a sua mentora da esquerda pode ser uma africana, mulher, negra, de outro patamar. Então, o da direita, ele vai atuar no teu campo racional e o da esquerda vai atuar no teu campo emocional. Entendeu? Por isso que geralmente não é o mesmo. Quem é o mesmo sempre é aquele que acompanha a gente do início da nossa vida até o final. O gerente, vamos voltar, por exemplo, da empresa. O gerente, ele fica pondo a mão na massa toda hora? Não. O gerente, ele é o que supervisiona, gerencia, delega. Então, geralmente, esses mentores, trabalhadores, vamos chamar assim, operários, é quem está 24 horas para a gente. Entenderam? Aí que está o grande pulo do gato. Por isso que não é só um mentor exclusivo para você. E outra, não tenha o ciúme do mentor, porque às vezes o mentor está com você e com mais 4 junto. Lembra que eu falei? Principalmente esses de missão. Vou ficar com a Gabriela até ela desenvolver a mediunidade dela. Quando ela começar a fazer isso, isso e isso... Tchau, beijo, Gabi, gratidão, Binha, tchau, que agora eu vou ajudar a Rosângela que está lá no Amazonas. E é assim. Então, não sejam apegadas a mentores, ou se você, principalmente quem é clarividente vê, nossa, mas eu via sempre um japonês com a barbichinha assim, e agora eu tô vendo um africano. Nossa, será que ele me abandonou? Não, gente, às vezes a missão dele com você acabou. E fique feliz, entendeu? Ou às vezes aquele mentor deram um outro serviço para ele, entendeu? Acontece isso muito com grávidas, com médiums grávidas, às vezes no momento da maternidade, assumem outras mentoras, geralmente mulheres, para ficar junto daquela gestante. E aí aquela mulher vai dar uma pausa no trabalho, não se trabalha em terreiro, em centro, não, agora eu vou estar cuidando da minha gestação. Então, às vezes, esse mentor da missão dela espiritual, ele sai de campo para entrar uma outra mentora que vai acompanhar a questão da gestação, do parto, bibibi, bobobó. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que acontece. Depois de tudo isso, vem a pergunta de milhões.
Como saber que eu estou vendo ou estou ouvindo o meu mentor de fato? Entendeu? Tem muito isso também. E essa pergunta, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Estamos indo já para o finalzinho da live, porque essa pergunta é de milhões. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Graças a Deus estou melhor da tosse, para quem perguntou. Então é isso. Esqueci de falar dos orixás, né? Então, gente, o orixá não é mentor. É uma energia que se conecta com você antes de você nascer. A grande maioria das casas trabalha com um casal, né? O orixá de frente, novamente. Lembra quando eu fizer aqui é o quê? Trabalhando racional, e o juntó, que trabalha aqui. A maioria das casas, tá? Tem casos, você tá vendo isso. Na minha casa é diferente, é só um, tá tudo certo. Cada casa é um fundamento. E o juntó, que trabalha o quê? O seu emocional. Geralmente, as pessoas enxergam a sua personalidade no seu orixá de frente. Que é quando eu tô consciente, eu tô aqui conversando, explanando, etc, etc. Porém, as pessoas que te conhecem mais a fundo vão saber o teu orixá no juntó. Porque ele tá no teu emocional. E o orixá no juntó, tô dando um spoiler já aqui da live dos orixás, ele vai aparecer quando você tá no desequilíbrio. Então, às vezes acontece isso muito com quem é filho de Oxalá, né? O filho de Oxalá, de Nanã. Nossa, pessoas calmas, pessoas tranquilas, pessoas pacientes. E às vezes tem no juntó uma Yansan, tem um Ogum. E aí, de repente, quando essa pessoa está virada no Jiraya, fala, meu Deus, como essa pessoa deu uma voadora na outra, como ela brigou com o filho. Né? No desequilíbrio é que muitas vezes a nossa sombra eclode, né? Nossa sombra explode. E aí, gente, essa conexão dos orixás, ou essa conexão que você tenha com santos, com divindades, com tudo isso é muito explicado no limiar de todas as suas vidas que você teve. Eu tenho uma conexão muito forte com apesar, né, dos orixás, óbvio, por ancestralidade, né? Africano, eu tenho no meu sangue real, infelizmente, né, parentes que foram escravizados, que foram açoitados de África e todo o assunto que vocês já sabem. Mas eu tenho uma conexão muito forte também com os deuses, com as divindades hinduístas. Não tenho conexão nada egípcia, não tenho. Se vocês têm, às vezes tem gente que tem, né? Conexão com egípcia, a deusa egípcia, com o deus nórdico, não tem. Tem muita conexão com os hindus. Como a gente sabe essa conexão? Às vezes você ouve um mantra, gente, eu não sei falar, né, o dialeto, eu nunca estive na Índia ainda, só que desde pequena parece que eu já vivi naquele lugar. É uma conexão e é uma afinidade emocional, espiritual que você traz. E tem gente que tem isso com divindades egípcias, né? Nefertiti com divindades romanas, com a deusa Vênus, greco, né? As greco-romanas da Grécia. Cada uma tem, né? Principalmente nós mulheres, cada uma tem uma conexão maior. Ou com os santos católicos. Então, isso quer dizer o quê? Pode ser, tá, gente? Novamente, ouçam o que eu falo sempre com filtro. Pode ser que você já viveu e experienciou situações em que você presenciou ou estava ali junto, né, daquela energia. Hoje nós estamos no Brasil, mas há 5 vidas atrás, onde será que nós vivemos? Não é mesmo? Entendeu? Isso não quer dizer que nós sempre vivemos no Brasil. Podemos sempre ter vivido no Brasil? Sim, mas porque nós somos vidas e vidas e vidas. E os mentores, eles vão acompanhando todo esse rolê. Perdão. Então, tem que avaliar isso. Isso é bem legal, é uma questão de autoconhecimento. Joga na internet, no Google, espera a live acabar. Deusas, divindades femininas. Pode ter certeza que você sempre vai afinizar mais, né? Nós somos muito visuais, afinizar mais com alguma. Comece a estudar a história daquela deusa, comece a identificar a energia. Tenho certeza que você vai identificar, nossa, mas eu tenho mesmo uma conexão. Houve um ponto, nossa, eu ouço o ponto de Oxum, já me vem um negócio, eu sinto tanta conexão. Então tem essa energia também, tá, gente? Por isso que eu falo.
é mais importante e muito mais válido vocês, né, independente disso, de visualizar as imagens, voltando ao assunto dos mentores, a gente escutar do que a gente vê. Porque quando eu estou escutando e não estou vendo, meu sentido da audição ele está mais aberto. Então, eu estou mais atenta. Se aparece o seu mentor aqui, um anão, sem rir, pode ser, gente, uma pessoa, né, um anão. Aí ele vem com um monte de informação para falar para você. Se você ficar muito ficcionada na imagem, no que você está vendo, você perde todo o fio da meada do que ele está te falando. Ou, em projeção astral, quem sai em projeção sabe o que nós estamos falando por telepatia. Porque na projeção a gente não fala, né? Isso é um canal do nosso corpo físico, então a gente fica deitadinha. Toda vez que sai em projeção é sempre por telepatia, né? Que eu me comunico, ou que eu recebo informação. Imagina, nossa, mas eu não sabia que meu anão era o anão era mentor, era um duende, ou agora que as sementes estelares estão abrindo, um arcturiano, um pleidiano, alguém que veio de um outro planeta, extraterreno. Então, muitas vezes, eles também assumem a figura humanoide para estar nos orientando, tá? Pergunta de milhões, saber diferenciar quando é meu mentor mesmo e quando é um impostor. Eu ia colocar o termo de quiumba, mas muita gente não sabe o que é esse termo, né? Quiumba, gente, são almas que geralmente estão trabalhando para o negativo, tá? Então, são almas que já estão sem luz há um tempo, e diferente de sofredores, né, enfim, de perdidos, almas perdidas, almas penadas, na grande maioria eles já sabem o que eles estão fazendo. Infelizmente, eles têm a consciência para o malefício, né? Então, ao invés de trazer benefício para a gente, eles têm malefício. São almas extremamente inteligentes, só que usam a inteligência... É que nem um psicopata, gente. Você pega aí o estudo de QI, às vezes eu assisto esses documentários, né, com um olhar mais crítico, assim, e a grande maioria dos psicopatas tem o QI altíssimo, porque eles planejam todas as fases do crime, né? Desde antes de escolher a vítima até a execução. Então, eles são inteligentes, só que eles usam a inteligência para o negativo, para o lado sombra. E os quiumbas são isso. Geralmente, eles trabalham para magos negros, para trevosos, né? Para os demiurgos, que são a galera lá, né? Bem da rua lá de baixo, como eu falei para vocês. Arcanjo Miguel está na 13ª dimensão supra, mas tem a 13ª dimensão infra. Pega o subsolo, -1, -2, -3 e vai descendo. É assim, né? Em que às vezes tem locais que não existem em forma humana, mas que são só consciências totalmente deterioradas, fragmentos. Imagina uma ameba, enfim, uma gosma. É tipo isso, tá? E aí esses quiumbas são esses soldados do mal. Então eles conseguem plasmar. Então eu vou começar a sediar a Gabriela. Eu sei que ela tem um gatilho ali, que ela tem um buraco muito forte na gula. E que ela faz o que ela pode e o que ela não pode por um chocolate. Então ele começa a me estudar, entendeu? Ele começa a estudar minhas fraquezas. Eu sei que ela fica irritada se alguém começa a chutar cachorro, quando alguém, né? Então, eles começam a estudar principalmente as minhas sombras. E aí, como eu disse na live da frequência, quando eu caio, que eu tô aqui no 5º andar, quando eu caio, ele consegue me acessar, é aí que vem o assédio. O assédio espiritual, ele acontece muitas vezes, várias vezes ao dia, ou quando eu tô com a minha frequência baixa, ou quando estamos num momento, né, numa semana como essa. É como se eles ficassem aí meio que com passe livre. Às vezes não é só por conta de mim, da minha frequência, por conta da psicosfera que está densa, que está, né, pesada. E aí ele começa a me estudar. E aí ele vê, então ele enxerga em mim situações, principalmente de falha de caráter, as minhas sombras e principalmente aquilo que eu estou vendo, que eu estou fazendo errado e que eu continuo fazendo. É aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente
a mediunidade ostensiva, principalmente se você tem mediunidade de incorporação, psicografia, sonho, projeção, enfim. Por quê? Lembra que eu falei da lei da afinidade? Quando o mentor do bem se aproxima, porque ele vê, nossa, a Gabriela quer fazer uma ONG dos cachorros e dos gatos, que ela tem um amor incondicional pelos animais, etc. Ele viu a minha luz, minha sombra. Nossa, mas na frente das câmeras ela abraça o cachorro. Quando a câmera desliga, ela começa a chutar o cachorro e ela deixa ele sem comer 3 dias. Entendeu? Então eu tô sendo um fake. Quando ele começa a pegar atos meus autodestrutivos, negativos, isso acontece muito com médiums que têm vícios. Não é um vício de, eu estou com vontade de comer um chocolate. Vícios pesados, tá, gente? Droga, bebida, pornografia, coisas pesadonas. E aí eu começo a atrair essa galera. Junta. Não firmo minhas velas, não me conecto com o meu anjo de guarda, nunca fiz oração de Arcanjo Miguel. Começo a ter muita vaidade. Outro ponto onde eles pegam, vaidade e ego, porque eu acho que eu sou a melhor e que eu sou a melhor terapeuta do mundo e que a minha vaidade e o meu ego estão lá na casa do chapéu, que eu me acho melhor que Arcanjo Miguel, porque eu sou eu. Entendeu? Aí também, que tipo de energia vocês acham que eu estou atraindo? Gente, uma coisa que aconteceu isso aí, pra gente que trabalha na espiritualidade, João de Deus, já falei dele aqui algumas vezes. Era um médium de cura, desde os 8 anos de idade, trabalhando lá em Minas com a mãe dele, abriu um centro maravilhoso, porém, os vícios, tem até uma música, né, Vícios e Virtudes, alguma banda de rock que fez. Os vícios dele fizeram ele cair, porque ele é humano, ele não conseguiu trabalhar e levar adiante essa missão maravilhosa que ele recebeu de presente. E aí começou a cair com a pedofilia, no contrabando de armas. Então, era uma dupla personalidade, né? Então, na frente de pessoas ele fazia isso, e atrás nos bastidores enfim, trabalhando para as trevas. E aí muita gente pergunta, né? Mas, Gabi, tem relatos de milagre de pessoas que foram no terreiro no centro dele, lá em Minas, receberam milagres, receberam a cura. Atrás de João de Deus tinha a média de uns 200 médiums irradiando. Enquanto ele estava sentado lá na cadeira dele, né, maioral, a média de 150, 200 médiums só emanando luz aqui, ó, com o olho fechado. Só ectoplasma saindo. Quem se acha que curava o povo? Os médiuns. A corrente dele. Não era mais ele. Porque a energia dele já não estava fazendo parte ali. Entendeu? Talvez um médium ou outro pode até ter percebido, mas às vezes acontece, tá, gente? Assim como tem pastores, padres, pais de santo, rabinos. Não é porque é um dirigente espiritual, alguém que fala, né, que tem anos mais de experiência que você, que ele é o ad eterno, tá? Que ele é o supra-sumo da verdade. Por isso que eu falo, sempre ouçam com filtro e desconfiem do desconforto de vocês. Se você tá indo numa casa, principalmente mulheres, tá vendo assédio ali, tá vendo um contato físico mais do que presente, gente, fiquem atentas, tá? Principalmente para mulheres. Infelizmente, o número é muito alto de abuso moral, de abuso, às vezes chega, né, abuso sexual. Eu vou alinhar os seus chakras. Já falei aqui. Meu marido, vou fazer alinhamento de chakra nele, quando ele tá deitado, eu não encosto nele. No máximo que eu encosto é na cabeça. O que dirá uma outra pessoa que vai encostar em você? Então, tem a diferença, lógico, tem a terapia tântrica, tem outras situações, né? Mas eu tô falando assim, em vias de regra, vai dar um passe. Entendeu? Imagina, então, gente, eu já atendi situações assim, de meninas, né? Mas o seu chakra sexual, a energia sai aqui, ó, você não precisa encostar, então tem que tomar cuidado, tá? Voltando. Então, aí, estou ali no meu ego, na minha vaidade, traindo o meu marido, vou falar alguma coisa moral aqui, tá? Tô traindo meu marido, tô ali no ego, na vaidade, tô me achando a supra-sumo das pessoas, tô mentindo para as pessoas. Então, vocês percebem que o meu nível moral já começou a cair?
meu mentor, ele começa a perder a força. E ele não consegue mais me ajudar. Por quê? Os mentores de luz, eles trabalham muito numa vertente respeitando o seu livre-arbítrio. Então, você nunca vai ver um mentor de luz te obrigando a fazer alguma coisa. Ele joga situações... Lembra que eu falei no começo da live? Muitas vezes a entidade, eu pergunto X, a entidade responde Y. Fazer você pensar, raciocínio, para você ficar ali uma semana fazendo um download do que ele mandou falar na mesa radiônica para você, do que ele mandou falar na consulta, do que ele falou no terreiro para você, do que você leu na oração ali. Liguei no YouTube e tava o bispo falando, nossa, foi para mim ali. Foi para você. Para a gente raciocinar. Porque, gente, os mentores são professores. Quando a gente estava na faculdade, num curso, numa sala, e você vai fazer uma prova, quem que faz a prova? O professor ou você? A gente. Então, quando você quer tudo mastigado, respostinha pronta, é a mesma coisa você chegar pro professor e falar, professor, faz a prova para mim, que hoje eu tô com preguiça. É a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Pergunta final, como saber se é um quiumba, um impostor ou o meu mentor? Dicas. O seu mentor, de verdade, ele nunca, primeiro, vai te induzir ao erro e vai te obrigar a fazer algo, porque ele respeita muito seu livre-arbítrio. Nossa, Gabi, mas isso eu tô com pensamentos suicidas e tô ali na ponte para eu pular, né? Às vezes ele tá aqui emanando luz. Ele vai fazer aparecer alguém ali para conversar com você, para você não pular. Mas ele não vai pegar na tua mão e vai falar, Gabriela, não pula da ponte. Às vezes ele vai mandar aparecer alguém do nada e falar assim, nossa, mas você é tão legal, por que você quer se matar hoje? Entendeu a diferença? Outro ponto, quem vê, né, quem sai em projeção, que nem eu falei a semana passada, o mentor, muitas vezes ele vai plasmar, ou melhor, o impostor, o quiumba. O meu mentor é um chinês com um bigodinho assim. Às vezes ele vai plasmar a figura igual do seu mentor. Então vai aparecer um chinês com um bigodinho assim, fingindo que é o seu mentor. Energia. Por isso, novamente, eu falo, é o sentir. Entendeu? Qual que é o primeiro radar que vocês têm que ter? Gabi, tive uma projeção, desci no umbral, putz, trabalhei pra caramba. É o que tá acontecendo comigo, que eu tô descendo quase todo dia nas minhas noites de sono. Eu preciso de uma noite de sono, eu preciso dormir, Jesus. E aí, desceu para trabalhar ou desceu porque foi assediada? O que aconteceu? Não, desci para trabalhar, acordei cansada, mas depois meu dia desenrolou. Primeira coisa que eu falo para vocês, o que vocês sentiram? O que você sente é mais forte do que você vê e do que você ficou impressionado, entendeu? Então, confiem no que vocês sentem. Não é no que você leu, no que você viu. Nossa, mas eu estava na zona umbralina e tinha umas formas de pensamento me pegando e etc. Às vezes ali você está fazendo limpeza. Porque, gente, até a gente entrar num processo de evolução, é limpeza atrás de limpeza. É faxina. Mas limpei uma coisa. Aí vem coisa da vida passada. Mas você fez um contrato de vidas kármicas com 3 homens. Aí vem uma limpeza. Eu acho que agora acabou, né? Vem mais limpeza. E a vida é essa, tá? Então, gostaria muito de estar falando outras coisas, mas essa é a verdade. Até a gente chegar num momento que a gente fica mais ou menos para conseguir pular de fase, né? Que é o famoso salto quântico. E tem pessoas que conseguem um salto quântico, elas não têm medo das limpezas, né? A gente não pode ter medo da limpeza, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente não pode ter medo de dar nossa carinha a tapa, porque se eu fico muito na minha zona de conforto, eu estou acomodada. Falamos isso, as meninas que estão na quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Os mentores estão batendo muito nessa tecla, né? E agora eles precisam de todos nós, trabalhadoras da luz. Eles precisam de nós, entendeu? Então, se eu me oculto, se eu me omito, mas eu só quero fazer minhas coisinhas aqui. Gente, você fica numa bolha e aí não expande. Então, a gente precisa trabalhar isso, tá? Então, a mensagem final de saber diferenciar se é mentor ou quiumba é essa. E lógico, a terceira resposta, né, que aí decreta de fato, seu mentor nunca vai te levar para uma situação que você vai correr risco de vida. Então, seu mentor nunca vai falar, pega ali um vinho para mim, aí você toma 1 litro. Não, pega mais 1 litro de vinho,
Toma essa cachaça toda, vai, só hoje. Quem está sugestionando é o quiumba, entendeu? O mentor nunca vai falar isso para você. No máximo que ele vai fazer é se calar. Já tem de médiums. Ai, mas eu não estou conseguindo conectar com o caboclo. Ele está 4 dias sem falar comigo. Para de ser carente. Não está conectando porque ele deve estar trabalhando com outras pessoas. Faz sua meditação, faz sua lição de casa, banho de erva, acende sua vela, vai trabalhar, cuida dos filhos, faz o seu. Que na hora que ele tiver que vir, ele vem. Entendeu? Então é isso, gente. Mas assim, a resposta principal de vocês diferenciarem o mentor do quiumba, do impostor, é o sentir. Porque ele pode plasmar o mentor chinês em tudo. E você vê, nossa, realmente é o meu mentor. E ele veio, ele deu o nome falando que ele é o Xing Ling e que ele viveu comigo em várias vidas. Mas se você sair dessa conversa, dessa projeção, e acordar passando mal, não é o seu mentor. Sinto lhe dizer, não é. Porque o seu mentor vai te deixar energia de luz, de gratidão. Muitas vezes, quando a gente encontra o nosso mentor, ele tem esse presente. Eu já acordei várias vezes chorando, né? Porque é uma emoção que transcende a sua alma. E você acorda chorando. Ou tô aqui muitas vezes sentada, às vezes no computador, fazendo um post, alguma coisa, e aí você sente aquela presença e começa a te dar uma gratidão. Hoje, né, que nem eu falei para vocês, para as meninas que estão lá na Quaresma, que foi uma noite mega desafiadora, e aí depois eu falei, a gente precisa fazer uma caminhada, preciso liberar a endorfina. Não consegui ir na academia, eu falei, vou fazer uma caminhada que é o tempo que eu tenho. E aí ele encostou na hora da minha caminhada. E aí eu comecei a agradecer pela saúde dos meus cachorros, e comecei a agradecer pelo meu sentido de ouvir, que eu amo ouvir, falando neles, começaram a latir. Porque eu amo escutar música, e aí eu comecei a chorar no meio da rua. E aí a sensação para mim, Gabriela, que vem, o meu rosto fica todo quente. Aí eu falei, nossa, eles estão aqui. Segui firme. Aí depois, quando eu fui tirar uma carta sistêmica de uma mesa que eu abri hoje, a carta que apareceu, continue firme, precisamos de você. Aí eu falei, ok, entendi. Aí eu comecei a chorar de novo. Então é isso, gente. O mentor sempre vai te trazer sensações muito boas. De choro, de alegria. Quem já sentiu aqui essa gratidão que é assim, ela transcende. Você não dá nem para explicar, gente. É um amor incondicional que você começa a ter por tudo. Pelos seus filhos, pelos seus pais, às vezes até pelos inimigos, entendendo, poxa, eles estão ainda perdidos, eles não despertaram ainda e tá tudo certo. Uma hora eles conseguem, vou tratar o meu, que o meu eu preciso tratar, é isso, tá, gente? Passamos 1 hora de live, vamos finalizar agora com a nossa bênção e, lógico, vamos fazer uma oração para os mentores hoje, né, e para as mentoras, trabalhando o nosso racional, o nosso emocional. Deixa eu beber uma água. Alguém tem alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui no Insta. Aline falando. Por isso que durante as caminhadas na praia ela fica muito grata. Com certeza, ainda mais na praia, né, Aline? Que você está num ponto de força. Energia forte aí de Iemanjá, mãe Iemanjá, ancestral. É isso aí. Infelizmente eu não consegui caminhar no parque, eu estava na rua mesmo, né, na calçada caminhando. Mas foi... E essa sensação que eu tive quando ele encostou, tipo, revigorou. Assim, simbora, vamos, foi uma noite difícil, mas amanhã vai ser melhor, e vamos em frente, não para. Então isso me deixou o coração quentinho, quentinho e feliz. Deixa eu ver aqui no YouTube. As meninas já ouviram várias vezes. Oi, Ale. Ale Machado entrou no YouTube, legal. Rua Andrade, todas as vezes que deixou de ouvir a intuição, se arrependeu. E ainda está aprendendo por ter se colocado em situações em que ela sentiu que não seria positivo para ela. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, intuição é tudo. E nós, mulheres, temos esse plus. A gente tem cólica? Tem. A gente tem TPM? Tem. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos presenteou com essa intuição, ó, que é mamão com açúcar, que todas as mulheres têm. A Aline falando que sente demais Iemanjá, é isso. É muito bom. Se você, quem tem, né? Vocês são abençoadas. Quem mora na praia, gente,
tá perdida, tá num dia ruim, bora caminhar na praia. Tira chinelo, tira sandália, ó, pezão na areia. Melhor coisa não há. Contato com a natureza. Você revigora na hora. Rô Andrade, excelente explicação. Fica muito mais fácil entender as hierarquias no mundo espiritual. Foi um pouquinho difícil de entender. Algumas coisas a gente entende, outras não, né? Dani, bora, faltando like, pessoal. Isso aí, me ajudem nos likes, por favor. Marcela Lima, Gabi, este ouvir pode ser uma intuição muito forte? Sim, super. Porque assim, gente, que nem eu falo, as faculdades mediúnicas é o quê? Clareaudiência, quem ouve. O clareaudiente, ele vai ouvir como se fosse uma pessoa falando do lado dele, entendeu? O médium intuitivo, ele vai ouvir a voz dele na intuição. Muitas vezes é um mentor aqui, ó, te irradiando. Marcela, não pega a Avenida Bandeirantes hoje que você vai ficar parada 4 horas no trânsito. Vai por outra rota. E a intuição, diferente, né? Só para concluir, diferente da paranoia, ela vem e vai. Já falei isso, né? Eu tenho muita intuição no banheiro. A intimidade que a gente chega, né? Eu tenho muita intuição no banheiro. Quando estou fazendo as minhas necessidades, ou quando estou tomando banho, ou às vezes, sei lá, estou arrumando cílios, que é um momento que a minha cabeça está na neutralidade. Estou escolhendo o shampoo, nossa, o que eu vou lavar minha cabeça hoje, entendeu? Então eu percebo que é um momento em que eu desconecto de tudo, e aí vem, nossa, aí vem uma chuva de informações. Mas com certeza uma intuição forte são os mentores falando sim com a gente. Rô Andrade, eu sinto vontade de rezar e agradeço muito. Normalmente o choro vem depois da sensação de muita alegria. Com certeza. Gente, a oração, não sei se vocês sabem, assim como a religião, que é o religare, é uma forma da gente atrair essas almas bondosas. Né? Por isso que o jeito certo da gente orar é sempre agradecendo e depois você vem fazendo a oração. A Suzette Keiko, eu faço isso no parque. Contato com a natureza é tudo mesmo, só gratidão. É isso, meninas. É super. Estão fazendo a lição de casa direitinho. Quando a gente está com a mente conturbada, momentos como essa semana, né, que estão conturbados, quem puder, quem tem parque, quem tem praia, sei lá, às vezes tem uma árvore perto da tua casa, abraça a árvore, conecta, gente, conecta, tá? Isso daí vale 1000 vezes do que um Rivotril, do que remédio, né? Sai um pouco das telas, ouçam músicas boas, positivas, que isso ajuda muito, né? E se você não sentiu ainda seu mentor, está vendo esta live, Gabi, nunca senti mentor, nem sei quem é, se é mulher, se é homem, se é japonês, se é africano, se é etiopano, não tem problema. Como se conectar com o seu mentor? Primeiro, entrar no estágio de neutralidade, é o que eu falei. E qual que é o seu estágio de neutralidade? Você tem que ter muito autoconhecimento, as terapias podem te ajudar, as mesas radiônicas podem te ajudar, se você quiser agendar uma sessão, todas as sextas eu faço mesas coletivas para você conhecer energia, mesas individuais que fazem o raio-x geralzão de tudo, tá? A mesa trata e limpa, né? Ela identifica e limpa todas as questões também, tá? E, gente, meditações guiadas aqui no YouTube tem uma gama gigante. Eu tô para gravar uma guiada para postar aqui no YouTube, não tive tempo ainda, para vocês se conectarem. E vai ser uma de conexão com os mentores, tá? Para o quê? A guiada é mais fácil para quem não tem muito domínio ainda, né? Porque a meditação tradicional, vamos dizer assim, é sem música, é só silenciamento, o que é muito difícil. Então, a guiada a gente começa ali com um relaxamento, levando para um ponto de força, trazendo essa energia, e muitas vezes vocês conseguem, tá, gente? É só dar a permissão, né? Ou antes de dormir, meu mentor, se você tiver que me dar alguma mensagem, alguma coisa, conversem. Ah, mas eu não sei quem é. Não importa, não importa. Às vezes a mensagem vem no dia seguinte, você abriu o jornal, abriu o seu Instagram, vem ali uma mensagem. É a mensagem que você pediu, entendeu? Não precisa ser, meu mentor vai aparecer com uma túnica roxa, com uma ametista aqui, me entregando um cristal. Desencana disso, gente, porque isso aí você já está sugestionando, e aí fica difícil, entendeu? Porque às vezes você imaginou que seu mentor é um árabe que tem um turbante laranja, e às vezes ele tá ali do lado de calça jeans e camisa e falando, gente, ela tá doida. Só que ele não pode falar, né? Tá? Então é isso. Bora para a nossa
imantação de água. Peguem a aguinha de vocês aqui. Vou tomar garrafona. E vamos que vamos. Então vamos lá, meninas. Vamos fechar os olhos. Vamos nos conectar com os nossos mentores e mentoras. Lembrando que os nossos mentores e mentoras são os presentes, né? São seres do plano espiritual que nos acompanham, principalmente os mentores chefes do nosso nascimento até o nosso desencarne. Eles conhecem nossa alma profundamente, por isso que eles falam muito pela intuição e telepaticamente conosco, porque eles trabalham, né, toda essa energia. Eles nos conhecem do avesso, né? A gente não tem como mentir para mentor, porque eles sabem. Então vamos lá, gente. Fechando os olhos. Vamos fazer a nossa respiração marota. Inspira pelo nariz. Perdão, solta pela boca. Mais uma vez, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Liberando a energia. Trazendo a energia do quê? De amparo, tá, gente? Trazendo a energia de amparo. Se colocando a permissão. Se conectando com esses seres que tem muita, mas muita paciência com a gente, porque nós perante eles somos crianças aprendendo, fazendo muita besteira ainda. Então a gente se coloca numa posição extremamente humilde aqui e vamos agradecer. Com os olhos fechados, quem quiser colocar a mão no coração, coloca. Quem quiser colocar a mão no terceiro olho, coloca. Intuam, gente. Vamos trabalhar ali a intuição de vocês. Coloquem a mão onde vocês quiserem, tá? Em qual chakra? Coronário, no ouvido. Neste momento, pedimos licença e amparo para todos os espectadores desta live. Amado mentor e guia espiritual, meu fiel amigo, meu celeste amigo, eu o saúdo porque você me acompanha mesmo antes de eu ter nascido. Eu sou extremamente grata pela sua proteção, por estar comigo sempre e por me indicar os melhores caminhos a seguir, respeitando o meu livre-arbítrio, respeitando todas as burradas que eu faço e sendo muito paciente. Eu sou grata por todo o seu empenho, por toda a sua constância para comigo, por todo o seu tempo. Divino aliado, eu peço que você me ajude a compreender as coisas que eu não consigo aceitar, quando os propósitos de Deus são diferentes dos meus, e quando eu fico como uma criança mimada, frustrada, triste, carente, querendo entender as coisas que eu não consigo. Eu peço que você me ajude a combater dias ruins, de cansaço, de insônia, de mau humor, depressão, e que eu consiga sentir a sua presença. Que eu consiga superar os meus medos confiando no seu amparo. Que você me ajude a iluminar as minhas sombras, porque eu sei que você está sempre ao meu lado, me desejando sempre o melhor. Eu sou grata por toda ajuda e auxílio prestado ao longo dessa jornada, porque juntas até aqui ou juntos nós estamos. Me perdoe pelos momentos que eu o decepcionei, porque eu não soube ou não quis ouvir a sua voz e seguir os seus direcionamentos. Obrigado, gratidão por nunca ter desistido de mim, de todo o meu coração. Digam seu nome, Gabriel. Gratidão, gratidão, gratidão. Neste momento eu estou aberta a receber um abraço espiritual, muita emanação de luz e energia. Gratidão por hoje e sempre. Respirem profundo.
Sintam essa energia. Pedimos para fluidificar a água, trazendo de melhor o que nós merecemos. Que todos nós tenhamos uma boa noite de sono, tenhamos força, coragem, resiliência para superar os dias difíceis. Porque depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Gratidão, namastê. Fiquem aí com a energia dos mentores. Vou sair silenciosamente hoje, agradecendo a cada um de vocês, a cada uma, por mais uma terça-feira juntas. Tá bom, gente? Um beijo. Sexta-feira ainda não sei qual é a mesa, não recebi o download ainda, mas amanhã eu posto para vocês a mesa coletiva, tá? Provavelmente alguma coisa linkada ao eclipse, provavelmente linkada aos orixás. Mesa dos orixás, mesa de limpeza coletiva com a força dos ancestrais africanos. Um beijo. Tchau!